A Bíblia, frequentemente acusada de ser um livro machista devido a passagens que à primeira vista parecem relegar as mulheres uma posição inferior. No entanto, essa visão muitas vezes resulta de interpretações isoladas, fora do contexto cultural, histórico e espiritual em que a Bíblia foi escrita. Quando analisada profundamente, a Bíblia não apenas valoriza as mulheres, mas também estabelece princípios de igualdade, dignidade para ambos os gêneros. Vamos explorar isso à luz dos versículos bíblicos e seu significado. Primeiro, a criação e igualdade entre homens e mulheres. Desde o início, a Bíblia enfatiza a igualdade essencial entre homens e mulheres. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, lemos: "E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou." Este versículo destaca que ambos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Essa afirmação dá à mulher o mesmo valor espiritual e dignidade que ao homem. Não há qualquer indicação de superioridade ou inferioridade. No relato da criação em Gênesis 2, embora Eva tenha sido criada a partir da costela de Adão, isso simboliza parceria e proximidade. A costela é um símbolo de igualdade, pois não foi retirada da cabeça para que a mulher dominasse o homem, nem dos pés para que fosse subjugada, mas do lado para ser sua companheira. Segundo, o papel da mulher no plano divino. A Bíblia celebra o papel das mulheres em toda a história de redenção. Personagens como Débora, Esther, Ruth, Maria e Priscila já demonstram que Deus usa mulheres poderosamente em sua obra. Por exemplo, a vida de Débora. Ela foi juíza e profetisa em Israel, liderando o povo tanto espiritualmente quanto militarmente. Isso está no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 5. Isso demonstra que Deus confiou a liderança a uma mulher em uma sociedade dominada por homens. Já pensou sobre isso? E Esther, por exemplo, arriscou sua vida para salvar o povo judeu do genocídio, mostrando coragem, fé e sabedoria. Isso está no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. No Novo Testamento, Maria é escolhida para ser a mãe do Salvador, um papel de honra incomparável. Além disso, Jesus frequentemente quebrava normas culturais ao interagir com mulheres. Ele dialogou com a mulher samaritana em João capítulo 4, perdoou a mulher adúltera em João capítulo 8, versículo 1 ao 11, e ressuscitou Lázaro por insistência de Maria e Marta, a irmã dele. Está em João capítulo 11. Esses exemplos refutam a ideia de que a Bíblia desvaloriza as mulheres. Pelo contrário, a Bíblia exalta suas virtudes e importância no plano de Deus. Terceiro, agora vamos entender as passagens polêmicas. Algumas passagens frequentemente apontadas como machistas, quando analisadas em contexto, revelam significados muito diferentes. Primeiro diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34, a mulher esteja calada na igreja. Esse texto é frequentemente citado como prova de que Paulo era machista. No entanto, é essencial entender o contexto. Na época, as igrejas eram locais de ensino e havia problemas de interrupções e perguntas desordenadas. A instrução de Paulo visava garantir ordem nos cultos. Além disso, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5, Paulo reconhece que as mulheres oraram e profetizaram nas reuniões, mostrando que ele não as proibia de participar ativamente. Era mais questão específica que naquele dado momento as mulheres estavam conversando umas com as outras e atrapalhava a pregação de Paulo. No caso, ali naquele contexto específico, naquele momento eram mulheres que conversavam. Aí ele falou especificamente às mulheres: fiquem caladas. Se fossem homens, seria a mesma coisa, não era questão de gênero, era questão que naquele momento as mulheres que estavam falando. Outro texto é que as mulheres sujeitem-se aos seus maridos. Isso está em Efésios, capítulo 5, versículo 22. Essa passagem é frequentemente mal compreendida no contexto. Paulo também ordena: maridos, amem sua esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
Efésios capítulo 5, versículo 25. O modelo aqui é Cristo, que amou sacrificialmente e serviu a igreja. A submissão da mulher, na verdade, é uma expressão de respeito mútuo dentro de um relacionamento de amor abnegado. Não se trata de inferioridade, mas de uma estrutura de cooperação baseada no exemplo de Cristo. Agora vamos falar do relacionamento de Jesus e as mulheres. Um dos aspectos mais notáveis do ministério de Jesus foi sua interação com as mulheres. Ele desafiou as normas culturais da época de várias formas. Ele permitiu que mulheres como Maria de Betânia aprendessem aos seus pés. Está em Lucas capítulo 10, versículo 39, algo raro para as mulheres judias da época. Após sua ressurreição, Jesus apareceu primeiro a mulheres. Está em Mateus capítulo 28, versículo 1 ao 10, confiando-lhes a mensagem de sua vitória sobre a morte. Esses exemplos mostram que Jesus elevou as mulheres e as tratou com respeito e dignidade, algo revolucionário em uma sociedade patriarcal. A conclusão: a Bíblia promove dignidade e igualdade. A acusação de machismo contra a Bíblia ignora seu contexto histórico e cultural e os princípios subjacentes de igualdade e amor. A palavra de Deus não apenas valoriza as mulheres, mas também estabelece um padrão de respeito mútuo, cooperação e serviço. A Bíblia ensina que homens e mulheres têm papéis complementares, porém isso não implica inferioridade de um sobre o outro. Ambos são preciosos aos olhos de Deus e têm uma missão única em seu plano de salvação. Longe de ser um livro machista, a Bíblia é uma mensagem de amor, igualdade e redenção para todos.